Boa tarde, Bahia, o seu programa de todas as tardes aqui da tela da Band, da rádio Band News FM 99.1 e também do nosso canal de YouTube Band News FM Salvador está no ar. Eu sou Victor Pinto, Maria Lorena Alves hoje está de folga, volta logo em seguida do nosso programa, mas a gente toca o nosso barquinho, nossa bancada para falar muito de política. Lembrar que você pode seguir nossas redes sociais, rádio Band News FM Salvador no Instagram, para se atualizar e também ficar por dentro das novidades dos nossos bastidores aqui do dia a dia da nossa rádio, da nossa TV. Meu Instagram também é @VictorDoJornal, para vender um pouquinho o meu peixe aqui também. Mas eu tenho a satisfação de receber aqui na nossa bancada do Boa Tarde Bahia o secretário-geral do PT, o Henrique Fontana, ex-deputado federal do Rio Grande do Sul. Deputado, satisfação em recebê-lo aqui. Vitor, a satisfação é toda minha, né, de atender esse convite honroso para estar contigo, participando do programa Boa Tarde Bahia, aqui na Band, nestes meus 2 dias, né, de trabalho aqui em Salvador, na Bahia, que sempre é uma alegria também e um momento muito especial, porque todo brasileiro gosta de vir a Salvador, né? Eu, como gaúcho, vim muitas vezes passear aqui e hoje estou a trabalho como secretário-geral nacional do nosso partido. Perfeito. Fontana, você já foi vereador de Porto Alegre, já foi deputado federal do Rio Grande do Sul. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público a importância do legislativo, a importância do processo legislativo diante da política. Muita gente supervaloriza o papel do executivo, o prefeito, o governador, o presidente, mas sem legislativo, que é a representação do povo, a política pública não acontece, né? Não acontece, Vitor, e como tu disseste, até eu aprofundo aí a minha apresentação para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, né? Eu sou médico de formação, médico geral comunitário, escolhi a política, fui vereador, como tu disseste, em Porto Alegre 2 vezes, fui secretário de saúde de Porto Alegre também. Depois fui eleito deputado federal, fiz 6 mandatos como deputado federal, foram 24 anos. Neste período, inclusive, tive a honra de ter sido líder do governo do presidente Lula e também da presidenta Dilma no Congresso Nacional. E esta função que eu ocupei, líder na Câmara, na realidade, esta função é que mais me ajuda a responder a tua pergunta, né? Eu inclusive, tenho dito hoje, quando muitos simpatizantes nossos que apoiaram a eleição do presidente Lula e apoiam o presidente Lula, pedem mudanças mais rápidas, né? E nós temos, sim, uma dificuldade pela frente, porque o presidente Lula venceu a eleição para o Executivo, como tu colocaste, venceu muito bem, uma eleição histórica que vai marcar a história do nosso país, eu tenho certeza disto, mas nós fizemos minoria no Parlamento. Então, a negociação dentro do Parlamento, a busca de maiorias, ela é fundamental, porque, por exemplo, a reforma tributária que nós queremos fazer, né, para cobrar os impostos adequadamente daqueles que mais têm, seja cobrando impostos sobre estes grandes fundos, né, de grandes valores de investimentos, como também imposto sobre grandes fortunas, o imposto para o andar de cima, para poder fazer a política pública que é direito de toda a população. Depende de uma votação no Congresso. Então, sem legislativo, tu não tens como executar o teu programa de governo que foi escolhido para o Executivo. Aliás, eu sou daqueles que defendo que o Brasil precisa de uma reforma política, porque ele precisa aproximar a compreensão do eleitor, do cidadão, de que quando ele escolhe um presidente da República ou escolhe um governador, é importante que ele escolha deputados federais, estaduais, ou mesmo prefeito e vereador, que tenham proximidade e compromisso com este mesmo programa que ele está escolhendo para o Executivo. Nós estamos conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia com o Henrique Fontana, ele que é secretário-geral do PT Nacional, durante sua visita aqui no nosso estado. A gente aproveita para bater este bate-papo. Por falar em visita, 2024 está logo ali, está batendo a porta, menos de 350 dias para as eleições do ano que vem. Como é que está essa conjuntura, essa articulação aqui para o estado da Bahia, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, que são os maiores colégios eleitorais, e eu digo que, pelo menos em Conquista, é uma tentativa de retomada de uma área muito importante para o PT aqui na geografia do voto. Em Feira de Santana é a busca
para tentar eleger um primeiro prefeito petista na cidade. O Zé Neto, por exemplo, na eleição passada bateu na trave, ganhou no primeiro, mas perdeu no segundo. E Salvador era extremamente emblemática. Então a gente está vendo aí essa movimentação, se vai ser o PT mesmo ou vai ser um partido aliado. Como é que está essa articulação? Como é que vocês da Executiva Nacional estão vendo a Bahia nesse cenário de 24? Então, Vitor, como tu falaste, assim, né, quando a gente fala com o nosso cidadão que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, né, ele diz assim, mas falta 360 dias para a eleição, o que esse pessoal está tão preocupado com a eleição? É que o ritmo é diferente Sim. mesmo, né? Quer dizer, o ritmo das articulações que levam à construção de uma candidatura e o ritmo da campanha daqueles últimos 60, 90 dias, onde o eleitor se envolve profundamente com a eleição, são ritmos diferentes. Para corroborar e reforçar o que tu falaste, nós no PT temos já constituído um grupo de trabalho eleitoral com os dirigentes do partido, eu sou um dos membros desse GTE nacional, e nós já estamos mapeando o Brasil inteiro, organizando os nossos diálogos, conversando com aliados, construindo candidaturas, e o PT trabalha com uma perspectiva de um grande crescimento nesta eleição municipal. Nós queremos, no mínimo, eu estou falando a nível de Brasil primeiro, né? Queremos, no mínimo, Vitor, triplicar o número dos nossos vereadores eleitos no Brasil e também chegar perto desta marca em relação às prefeituras no Brasil inteiro. Aqui na Bahia nós temos um partido muito forte e organizado, né? Não é para menos, um partido que foi escolhido junto com seus aliados, porque nós aqui temos muito, não só aqui, mas no Brasil inteiro, nós sempre temos muito respeito pela composição que fazemos com os nossos aliados. O PT é um partido forte, é o partido do presidente da República, é o partido que liderou a chapa que venceu as eleições na Bahia em 5 eleições consecutivas, primeiro com o governador Jacques Wagner, hoje senador, depois 2 vezes com o governador Rui Costa, que hoje é ministro, chefe da Casa Civil do presidente Lula, e agora com o governador Jerônimo. Então, um partido que vence 5 eleições consecutivas com os seus aliados é uma coalizão política muito forte. Hoje, eu fiz uma reunião logo que cheguei com o nosso presidente Éden, que aliás está me acompanhando aqui durante esta entrevista e me acompanhando em toda a agenda e conduz um trabalho muito qualificado na direção do nosso partido. Ao reunir com o presidente Éden e a executiva estadual do partido, nós percebemos que há aqui uma potencialidade de crescimento muito grande. Hoje o PT, que tinha elegido na última eleição 32 prefeitos na Bahia, acolheu a filiação de prefeitos eleitos agora recentemente, e hoje nós temos 42 prefeitos eleitos aqui na Bahia filiados ao nosso partido. Nós queremos, no mínimo, duplicar este número de prefeitos aqui na Bahia. E com a nossa frente política, com a frente que apoia o nosso governador Jerônimo, e em cada município tem a sua engenharia política, né? A nossa ideia é sair desta eleição com uma maioria de prefeitos ligados à base de sustentação do governador Jerônimo e do presidente Lula a nível nacional. Nas cidades grandes, né, começando por Conquista, ou que eu como gaúcho vou chamar então pelo nome completo, Vitória da Conquista, né? Aliás, o candidato, nosso pré-candidato a prefeito, que é uma figura humana extraordinária, um grande quadro político, é um grande amigo que eu tenho, que desenvolvi ao longo desses meus anos como deputado federal, convivendo com o Valdenor lá em Brasília, né, ele como deputado federal aqui da Bahia. Ele, inclusive, outro dia me apresentou numa reunião que fizemos lá em Brasília, toda a programação, planejamento da campanha, os grupos temáticos que estão montados, e eu tenho este compromisso com ele na minha próxima viagem à Bahia. Eu vou para a Conquista para passar 1 ou 2 dias lá, ajudando na campanha, na pré-campanha, trabalhando com ele. Então, nós percebemos uma eleição muito bem construída lá em Conquista. Depois, em Feira de Santana, ou em Feira, como vocês chamam, nós temos a candidatura do Zé Neto, que tu resumiste muito bem. Ela bateu na trave na última vez. A última eleição era uma eleição mais difícil para nós da esquerda. Nós agora, com o presidente Lula governando, melhorando o país, a economia melhorando, voltando o conjunto de programas que nós estamos implementando
no governo do país, a nossa visão é que vai haver crescimento em todos os lugares. E numa cidade onde a gente bateu no poste, que é uma linguagem boa para a política e para o futebol, né? Essa que bateu no poste, a chance de entrar para dentro da goleira e o goleiro do outro lado não defender é muito grande. Então, nós achamos que o Zé Neto tem uma chance bastante grande de eleição. E também tem a cidade de Camaçari, que está entre as grandes da Bahia, onde há ainda uma dúvida, né, se o nosso candidato Luiz vai ser o Caetano ou Ivoneide, a Ivoneide, né? Qualquer um dos dois vai nos representar com grande qualidade, né? Aliás, o Caetano foi também eu tenho muitos amigos aqui na Bahia, porque eu fui deputado federal 24 anos, né? Aliás, amigos mesmo, né? Quer dizer, uma pessoa que eu quero aqui fazer uma homenagem póstuma a ele, né? Porque é a primeira vez que eu falo num veículo de comunicação da Bahia, já faz algum tempo que perdemos ele, né? O nosso grande Zezéu Ribeiro, né? Uma figura humana extraordinária, um quadro político assim, com ele eu partilhei, né, de muitas conversas e aquelas amizades que a gente faz na política. Então, eu acho que a gente vai bem nessas cidades e nós temos a equação de Salvador, que tu me perguntaste, né? Que é uma equação que temos que olhar para ela com todo cuidado, com muita, vamos dizer assim, com muita responsabilidade política. O nosso pré-candidato é uma grande liderança, tem um grande potencial, que é o Robson, nosso deputado estadual hoje, mas é lógico que esta construção aqui de Salvador, ela tem que ser feita sob a liderança do nosso governador Jerônimo, ouvindo, né, com toda a atenção sempre os outros dois grandes líderes do nosso partido aqui na Bahia, que é o senador Jacques Wagner e o ministro Rui Costa, conversando com os nossos aliados, PSB, PCdoB, PV, a nossa federação, e também aqui no caso da Bahia, o PSD, do senador Otto, que é um grande aliado, né? Então, porque existe uma visão nossa que nós queremos entrar nessa eleição aqui de Salvador para ganhar a eleição, né? Nós vamos fazer uma polarização forte, porque o presidente Lula ganhou e bem a eleição aqui na Bahia, ganhou a eleição também em Salvador. Então, nós vemos que a nossa chance de ter esta responsabilidade, né, de governar Salvador, ela é grande. Lula pretende percorrer o Brasil em 2024 durante a Pretende, campanha? Vitor, pretende, e muito especialmente nos lugares, e aí que vem a nossa responsabilidade como direção partidária, especialmente nos lugares onde se conseguir fazer esta costura política adequada, inteligente, onde fique claro, né, que aqui estão os aliados deste projeto que nós estamos implementando no Brasil, e no nosso caso também aqui na Bahia, né? Nesses lugares o Lula vai ter muita condição de atuar. E o Lula, por todas as pesquisas que temos, não precisaria ter pesquisa, isso é uma intuição política óbvia, né? Ele será um grande eleitor, um grande apoiador nesta próxima eleição, né? Em muitas cidades onde, inclusive na disputa às vezes nacional, se embaralham mais cartas, né? Uma presença forte e clara do presidente Lula apoiando um candidato, do nosso ponto de vista, pode decidir muitas eleições em diferentes lugares. Quem sintonizou agora na Rádio Band News FM, quem está aqui na tela da Band, está acompanhando o nosso Boa Tarde Bahia comigo, Victor Pinto. Estou conversando com o secretário-geral do PT, Henrique Fontana. Apesar do nome do programa ser Boa Tarde Bahia, nós também temos um público cativo no estado vizinho, o estado de Sergipe. Lá a gente sabe que tem dois nomes muito fortes no cenário do PT, o senador Rogério Carvalho, o Márcio Macedo, mas vocês também têm analisado como é que está a conjuntura lá de Sergipe, de Aracaju, como é que está essa costura? Temos sim, né? A nossa visão, nós na verdade temos nomes em potencial, né, para a prefeitura. O nosso companheiro Márcio Macedo, né, que é uma grande liderança lá hoje, é ministro do presidente Lula. Muitos advogam a hipótese dele ser candidato a prefeito de Aracaju. Nós temos o nosso senador Rogério, que foi candidato a governador e entende, né, que as outras candidaturas que estão cotadas, né, devem ter prioridade, né, para ele, inclusive, estar ajudando nessa costura. E nós também temos a nossa companheira, né, candidata mulher, que pode ser uma excelente opção também
para a prefeitura lá de Aracaju, né? E o que ocorre ali é que também tem que ser feita uma costura com... Eliane Aquino? Isso, Eliane Eliane Aquino, né? Aquino. Uma hipótese também. Nós temos que ali fazer uma costura também com os aliados para tentar constituir um palanque forte que seja o palanque identificado com o projeto do governo Lula. Por quê, Vitor? Eu quero abrir um parêntese de caráter nacional, depois, conforme a tua vontade, é que se conduza a entrevista. Mas o Brasil, ele passou por um trauma muito grande. Foram 4 anos de governo de extrema-direita, de governo de corte fascista, que inclusive levou o país pela primeira vez, imagina, assumiu um governo eleito democraticamente e em 8 dias da posse desse governo, este grupo mais envolvido, né, com esse conjunto de posições de caráter fascista, autoritário, que não quer aceitar as regras da democracia, tentou dar um golpe para derrubar o governo. Com 8 dias de governo, quer dizer, quem olhar a história do Brasil vai ver que isso nunca aconteceu, né? Então, nós tivemos uma vitória importante, o presidente Lula conduziu uma aliança de corte democrático, né? Que inclusive teve a sabedoria de trazer uma pessoa com o perfil de Geraldo Alckmin para ser o vice do presidente Lula. Então, esta aliança foi vitoriosa eleitoralmente, foi uma vitória política extraordinária diante de todo o uso da máquina que foi feita, né, pelo ex-presidente, que felizmente foi derrotado, né, e que hoje responde a processos de tudo que é lado, mas eu sempre tenho feito um alerta. Aquele grupo mais radicalizado que partiu para aquele tipo de baderna, e a baderna não foi só no 8 de janeiro, tu te lembra também, os nossos telespectadores, que saiu o resultado da eleição e teve gente que queria fechar estradas, não deixar as pessoas mais circularem, se não anulassem a eleição para que o candidato deles fosse escolhido. Então nós temos que ter isto claro, que ainda existe força nesse grupo político. E a gente tem que ter uma responsabilidade de construir uma aliança forte no Brasil que definitivamente afaste esta extrema-direita autoritária, antidemocrática, da possibilidade de voltar a governar o país. Como é que você tem avaliado a questão da relação com o Congresso? Há muitas acusações de militantes do próprio PT, de Lula estar se vinculando ainda mais com o Centrão. Teve a questão da troca da presidência da Caixa Econômica, que foi entregue a um aliado de Arthur Lira. Lira tem buscado cada vez mais fortalecer aquele blocão dele na Câmara Federal. Tem um baiano concorrendo aí numa pré-campanha na disputa da Câmara Federal com o Elmar Nascimento, que é ser o sucessor de Arthur Lira. Como é que tem sido isso? Como é que é a sua avaliação, Henrique? Então, Vitor, primeiro a gente tem que começar com uma frase de realismo, né? Para os nossos simpatizantes, para todos que estão ouvindo, mas eu me refiro assim, eu falo com todos, mas especialmente com aqueles que, como eu, se dedicaram e lutaram muito pela vitória do presidente Lula e desta aliança democrática que se formou. O realismo que a gente tem que ter é reconhecer que nós perdemos a eleição para o parlamento, né? Os partidos mais vinculados à base inicial, né, de apoio do presidente Lula, que é o nosso bloco mais de centro-esquerda e de esquerda no país, PT, PSB, o próprio PDT, que no segundo turno esteve firme conosco, né, o PCdoB, o PSOL, a Rede. Esse campo político elegeu em torno de 120 deputados, dos 513, né? E nós precisamos compor maiorias para governar. Compor maiorias significa abrir mão de espaços de poder. O presidencialismo de coalizão é assim que funciona, né? Eu não gostaria de ter entregue a presidência da Caixa Econômica Federal, de ter trocado, né, na minha opinião, a Rita Serrano, como provavelmente na opinião do presidente Lula também vinha fazendo um excelente trabalho. Mas ele avaliou, em última instância, com os nossos ministros que conduzem a política do governo, e eu evidentemente apoio a decisão, avaliou que era preciso dar mais este passo para garantir uma base mais sólida para o governo, né? Então eu compreendo as críticas e preocupações de quem critica, mas de fato respondo objetivamente a tua pergunta dizendo que não há outra saída, né? Quer dizer, num presidencialismo como nós temos, de coalizão, em que tu fica em minoria no parlamento, no dia da eleição, tu tens que fazer essa composição. Eu volto para uma frase que eu já usei nessa nossa entrevista. Eu entendo que deve haver uma reforma política no Brasil, porque
o eleitor precisa compreender um pouco melhor isto, porque muitos eleitores que votaram no Lula terminaram, portanto, escolheram um programa para o país, terminaram muitas vezes escolhendo um candidato a deputado que é opositor daquele programa. Sim. Então, isso é uma espécie de um voto que se anula. Alguns até dizem, não, eu voto assim mesmo que eu quero um aqui de um lado, o outro do outro, para esse aqui controlar. Não. A oposição, em quase todas as democracias mais maduras do mundo, quando alguém ganha a função ou de primeiro-ministro, daí escolhido pela própria maioria do parlamento, ou ganha uma presidência, há um sistema político em que ele conquista a maioria no parlamento, ou próximo da maioria, só que nós aqui ficamos muito longe da maioria. Então, tivemos que partir para essa composição e, felizmente, o governo está constituído e o governo estabilizou o processo democrático no país. Tanto que tu veja que aquelas aventuras de badernas do 8 de janeiro, que, aliás, eu sempre digo, né? Quero todo o direito da Constituição para que essas pessoas respondam dentro do Estado Democrático de Direito pelos crimes que cometeram. Mas fico feliz e acho indispensável para o país que todas essas pessoas sejam julgadas dentro do devido processo legal. Porque este tipo de tentativa, né, de desestabilizar uma democracia, de organizar um golpe, de romper com a normalidade democrática, em última instância, desrespeitar a vontade de cada cidadão que escolheu um governo, é algo que tem que ser exemplarmente punido para nunca mais se repetir. Nós estamos conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia com o secretário-geral do PT Nacional, o ex-deputado Henrique Fontana. Nos nossos 5 minutinhos finais aqui na tela da Band, sobre 2026. A gente sabe que uma eleição puxa a outra. E muitos já começou a se debater. Terminou a eleição de 2022, muita gente já estava pensando na presidência seguinte. Eu acho que foi até muito cedo esse debate que permeou aí formação de esplanada de ministério, etc. e tal. Mas o que é que vocês pensam sobre 26? Lula ainda é um player do partido ou a tendência é ser formado um novo nome nesses próximos anos que vocês têm aí, dependendo também dessa conjuntura de 24? Eu sei que fiz uma pergunta complexa para poucos minutos, mas ela está muito clara, né? E isso aí é assim mesmo, né? A gente pode dizer, mas como assim? Nós estamos fechando, dentro de 2 dias, nós estamos fechando 1 ano da vitória histórica, né? Que eu quero, aliás, cumprimentar todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas que nos ajudaram a construir esta vitória histórica, né? De recuperação da democracia e de um projeto de desenvolvimento nacional, de distribuição de renda, levando o Lula à presidência do país de novo. Mas é muito normal a tua pergunta, né? Quem está no meio da política, a gente está sempre pensando lá na frente, não tem outro jeito. Agora, se tem um momento que nós estamos tranquilos, eu digo nós da esquerda, né? Estamos tranquilos nesta conjuntura de pensar futuro, é o nosso momento agora. O nosso candidato é o presidente Lula, né? Nós entendemos que ele volta a governar o país para conduzir o país, se merecer esta confirmação, e acho que caminhará como favorito nesta eleição, ele entra para ficar 8 anos no governo. E ao longo desses 8 anos, aí sim, né, nós vamos construir com todos os aliados quem será o nome para liderar este nosso projeto político mais à frente. E também, Vitor, dentro deste contexto do governo Lula, nós temos que consolidar a unidade com muita força de um campo de esquerda no Brasil, que não passa só pelo PT. O PT, por uma escolha popular do povo brasileiro, é o maior partido da esquerda brasileira, né? Mas nós temos outros partidos que são muito importantes e eu, como secretário-geral, a nossa presidenta Gleisi, a nossa direção partidária, nós valorizamos muito esta unidade, que inclui PT, PCdoB e PV, que formam uma federação, o PSOL e a Rede. Aliás, estamos absolutamente motivados, decididos já. Está decidida a candidatura. Em São Paulo, o candidato vai ser o Boulos, o candidato a prefeito de São Paulo. Então, PSOL e Rede fazem parte deste bloco. PSB, também o PDT, né? E, óbvio, nós temos esses aliados de partidos de centro. O PSD é um grande exemplo. Aqui na Bahia
ele é muito forte, né? Mas em outros estados também. Temos aliados nesses partidos de centro que estão aliados ao nosso projeto com o presidente Lula. Nós queremos soldar esta aliança para governar juntos ao longo desses 4 anos e mais 4. Quem de fato, me perdoe aqui uma provocação para o lado de lá, que um outro dia vai estar sentado aqui alguém do lado deles e tu entrevista todos os lados, como todo programa, né, Vitor? Democrático, como é que o teu. Mas quem está um tanto quanto perdida é a direita no país, né? Porque se fala do nome A, do nome B, do nome C, outros dizem que querem uma terceira via. Não, nós, na verdade, queremos juntar a esquerda brasileira com esses partidos que coloquei, soldar esta aliança que temos com o centro e com o campo democrático e garantir um processo aí de 8 anos de mudanças progressivas e positivas para o nosso país, especialmente, Vitor, gerando crescimento econômico, né? Aliás, aqui na Bahia, né, nós estamos vivendo esta melhoria do ritmo econômico que nós queremos para o Brasil inteiro. Eu estive recentemente na China, Vitor, coordenando uma comitiva nossa de lideranças do PT, que fomos convidados pelo Partido Comunista Chinês. E lá, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar a sede mundial da BYD, né? Da BYD, como eles falam em alguns lugares, né? Que felizmente para nós decidiu se instalar aqui na Bahia e que fará aqui não só uma fábrica de automóveis elétricos, vai fazer um grande centro de tecnologia que vai produzir muito mais do que automóveis. E é isso que nós queremos trazer para o povo brasileiro, uma vida agora de paz, tranquilidade, diálogo, chega de ódios, intolerâncias, guerra de internet com distorções, mentiras, fake news. Não, temos que voltar à normalidade, respeitar o diálogo e respeitar as instituições. Fontana, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e estar aqui no Boa Tarde Bahia. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela audiência, né, de todos que nos acompanharam, e um prazer ter te conhecido pessoalmente, Vitor. Satisfação. A gente vai encerrando o nosso Boa Tarde Bahia aqui na tela da Band. A gente continua com o nosso programa na Rádio Band News FM, atualizando você do noticiário factual do nosso dia a dia. Mas amanhã, 14h, estaremos aqui de volta na tela da Band, falando sobre a nossa política, a política nossa de cada dia. Platão já dizia, você que não gosta de política é governado por quem gosta. Então a gente faz esse papel de dar espaço a todos e debater a política no atacado e no varejo. Forte abraço a todos, até amanhã, 14h. Tchau, tchau.